Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem, né? Você que acabou de chegar agora da sua casa, acabou de chegar do seu emprego, do seu trabalho. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração é para você que muitas vezes você já foi salvo, você já foi transformado, você já foi liberto, você já foi remido pelo sangue precioso de Jesus, mas no decorrer da vida, muitas vezes, nós permitimos que muitas coisas venham tentar abalar a nossa fé, abalar a nossa vida, abalar a nossa fé em Jesus. Até mesmo duvidar das palavras de Cristo. Muitas vezes nós nos sentimos inseguros da nossa salvação. Sabe por quê? Porque nós, quando nos seguimos inseguros da nossa salvação, é porque nós passamos a deixar de olhar para Cristo e começamos a olhar para nós. Entendeu? Quando nós começamos a nos sentir inseguros da nossa salvação, começamos a nos sentir como se Cristo estivesse nos abandonado, é porque nós estamos olhando para nós ao invés de olharmos para Cristo. Ao invés de nós olharmos para a pessoa bendita do eterno Senhor Jesus. Um marinheiro, quando vai jogar a sua âncora, ele joga a âncora para dentro do navio ou joga para fora do navio? Ele joga para dentro do navio a âncora ou ele joga para fora? Assim deve ser eu, assim deve ser você. Você é salvo por Cristo. Você deve descansar nas palavras de Cristo. Imagine você recebe a notícia de alguém que houve um acidente, digamos assim. E de repente vem a primeira pessoa e te entrega aquela notícia. Só que você fica meio na dúvida se aquela notícia é verdade, porque aquela notícia veio de alguém não muito confiável, que costuma muito e muito e muito mentir. E você não vai ficar inseguro até você verificar se de fato aquilo que aquela pessoa te disse é verdade. Por quê? Porque a pessoa que te disse a notícia já mentiu muitas vezes e é conhecido como mentiroso no seu bairro. E você só conhece ali só por vista. Mas de repente, imagina, pouco tempo depois chega alguém, uma outra pessoa, confirmando o que o outro falou. Só que quando você pensa em acreditar, você pensa assim, peraí, essa pessoa é gente boa, mas que eu me lembro, parece que ele já mentiu pra mim algumas vezes. Aí você quase acredita, mas você ainda não acredita porque você ainda não está seguro de si. Aí de repente, poucas horas depois, entra aquela pessoa confiante, que nunca mentiu para você, que nunca te enganou, que nunca mentiu para você nem por brincadeira, que tudo que fala com você é verdade e sincero. Quando aquela pessoa confirma e fala, ó, é verdade, houve um acidente, você vai lá e se sente segura, porque a palavra que aquela pessoa falou veio confirmando que aquilo era verdade, porque a palavra, a notícia veio daquela pessoa em quem você confia, em quem nunca mentiu para você. Agora, e Cristo? Por que muitas vezes nós duvidamos de Cristo? Ele diz em sua palavra
dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Está escrito em João, capítulo 10. É só você verificar. Agora, você acha que há segurança, há firmeza, há verdade nas palavras de Cristo, sim ou não? Você acha que Cristo mentiria para mim ou para você? Cristo disse: as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Elas me pertencem. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrancar das mãos do meu Pai. E se é ninguém, não é ninguém mesmo. Não é nada, não é ninguém, não é uma tristeza, não é uma angústia, não é uma palavra que você maldita, que você disse que vai te arrancar das mãos do Pai. Muitas vezes também a tristeza que nós sentimos é porque nós não fizemos uma alta análise em nós mesmos, um exame. É necessário fazer um exame para ver se nós fizemos algo que desagradou o Espírito Santo. E nós vamos lá e confessamos a Ele, e aquela alegria e aquela paz retorna. Mas em outros casos é preciso ter discernimento se nós não estamos confiando na nossa ação, confiando nas nossas obras, e por causa de um deslizo e por causa de um tropeço, perdemos essa segurança e nos tornamos inseguros. E não sabemos que não é pela nossa justiça, nem pela nossa maneira, nem pelo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O homem natural, no seu estado natural, quando ele não conheceu Cristo, o seu destino é as profundezas do inferno. O seu destino é o inferno. Não importa se ele visita boate, não importa se ele visita bar, não importa se ele vai altas horas da noite na balada. Independente se ele vá ou não, independente se ele fique só dentro de casa ou não, se ele não entregou a Cristo, o destino de todo o ser humano no seu estado natural é um lugar sem Deus. Um lugar aonde o bicho nunca morre e aonde o fogo nunca se apaga. Então não pense você, meu irmão, minha irmã, salva por Cristo, que foi por causa da sua justiça que você foi salvo. Não pense você que foi por causa de algo bom que você fez ou por causa de algo muito agradável que Deus viu em você e resolveu te salvar. Muito pelo contrário. Ele viu em você alguém condenável, alguém miserável, alguém completamente indigno da glória, da misericórdia do Senhor. E ele foi lá e nos salvou e te salvou. E a Bíblia fala que ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa interessante. Estávamos sobre o domínio das trevas. Estávamos sobre o controle do príncipe desse século. Estava sobre as artimanhas. Estávamos sobre, como posso dizer, sobre o controle. Éramos marionete do Deus desse mundo. O Deus desse mundo é o diabo. O príncipe desse século é o diabo. E nós estávamos sobre o controle dele. A palavra do Senhor fala. Nós estávamos sobre os ardis dele, estávamos sobre as artimanhas dele. Mas a Bíblia fala que Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai Celestial, ele nos transportou, ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do domínio do diabo e nos transportou para o domínio do seu santo e precioso Filho. Olha que coisa poderosa que Deus tem para mim e para você. É muito além, como se não bastasse, além da salvação que Ele nos entregou, Ele nos proporcionou
de graça, que nós não pagamos nada, mas Cristo pagou o alto preço, derramando o seu precioso sangue, sofrendo, padecendo injustiças. Além dele nos dar a salvação que é de graça, ele tem para nós também um lugar aonde não há tristeza, aonde não há dor, aonde tudo é paz, aonde não precisa de luz, porque ele mesmo é a luz. Olha que coisa poderosa. E além de nos dar a salvação que é de graça, o céu que é de graça, ele ainda conseguiu olhar para nós, essa fraca pessoa que nós somos, e ver em nós uma maneira de nos recompensar por aquilo que nós fazemos para ele aqui nessa terra, para a obra dele. Uma mensagem do evangelho que você traz para alguém sem interesse, um folheto evangelístico que você entrega para alguém sem o mínimo de interesse próprio para querer se amostrar, o Espírito Santo vai lá e trabalha naqueles corações. Não pense você que é forçando a barra que você vai conseguir salvar, que alguém vai ser salvo. Não pense você que é você se esforçando, forçando a pessoa, insistindo para a pessoa que a pessoa vai se salvar. Não, meu querido, minha querida. A partir do momento que você prega a palavra, a partir do momento que você semeia a palavra do Evangelho, aquela pessoa que ouviu a palavra, é o Espírito Santo que vai convencer ela. É o Espírito Santo que vai fazer aquela semente germinar, trabalhar no coração dela. Portanto, essa mensagem que eu estou trazendo aqui hoje, dia 14/9/2017, para você, é uma mensagem para crente. É uma mensagem para quem já foi salvo. Quando você for entregar uma mensagem para alguém, não tente forçar a barra. Apenas pregue a palavra. Pregue Cristo. Pregue o Evangelho. Pregue Cristo. Pregue a palavra. Pregue que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ressuscitou segundo as Escrituras. Pregue que antes eu e você éramos escravos. Diga, antes eu era escravo e eu fui livre. Você também pode ser livre. Desculpa. Antes eu e você éramos escravos. Escravos, isso, escravos. Quando Jesus falou isso para o pessoal lá, os judeus lá, eles disseram, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você vai dizer que vos libertará? Nunca fomos escravos de ninguém. Olha para você ver que coisa interessante. Como que eles nunca foram escravos de ninguém? Não eles propriamente dito, mas os descendentes deles foram escravos 450 anos no Egito. E eles falaram que nós nunca fomos escravos de ninguém. Mas é lógico que não foi desse tipo de escravidão que Jesus estava falando. Mas Jesus vai lá e explica que a escravidão que se tratava era o pecado. E Jesus falou para eles, vocês, o pai de vocês, sabe quem é? O pai de vocês é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou da verdade, porque não há verdade nele, e quando ele fala mentira, ele fala daquilo que é próprio. Agora, eu quero encerrar as minhas palavras aqui nessa noite, nesse exato momento, você que não está assistindo ao vivo, mas vai assistir depois, dizendo uma coisa muito interessante. A pergunta é, você já foi livre? Já foi livre? Já foi salva? Já foi liberta? Já foi transformada? Então, tudo que você fazer a partir de agora, a partir do momento que você foi liberta, a partir do momento que você foi salva, a partir do momento que você deixou de ser escravo do pecado e se tornou filho de Deus ou filha de Deus, tudo que você vai fazer a partir daquele momento não é para comprar a sua salvação. Não é para pagar a sua salvação. E nem para manter. Mas apenas como sinal de gratidão por aquilo que Cristo fez por você. Então é uma história muito interessante que ilustra isso. A história de, em um tempo muito atrás, um leilão de escravos.
tinha muitos e muitos e muitos escravos. E o leiloeiro estava ali vendendo tal. E lá tinha um escravo bem velhinho, fraquinho, que já estava prestes a morrer, com certeza. Fraquinho, todo debilitado. Aí quando foram vender aquele escravo, aquele senhorzinho, um senhor que estava lá, um senhor muito rico, foi lá e disse: eu compro esse escravo. E o dinheiro que ele ofereceu dava para arrematar todos os escravos. É lógico que o leiloeiro foi lá e vendeu. E o escravo, todo trêmulo, todo com medo, disse: o que será de mim? Por que ele pagou tão caro? O que ele vai fazer de mim? Quando ele chegou perto do senhor que havia o comprado, o senhor disse: pode ir embora. Você está livre. Você não é mais escravo. Eu olhei para você, tive pena de você, tive misericórdia de você. E por isso, você está livre. E aquele senhor, aquele escravo, chorando, disse: por causa daquilo que tu fizestes por mim, eu te servirei até morrer. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos livrou da escravidão. Você está livre hoje. Graças a Jesus. Para de ficar inseguro. Jogue a sua âncora para fora e confia nele. Não é porque você foi salvo ou salva, tem a natureza de Cristo habitando em você. Há duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina, que é nascida de Deus. Não é natureza divina na questão de ser Deus. Natureza divina porque veio de Deus. O qual não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, meu querido. Mas você, hoje, pode regozijar nesta graça. E confiar apenas em Cristo. Lançar sobre Ele todas as suas ansiedades. E parar de confiar em você. Não confie em você, confie só em Cristo. Em João diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso advogado. Então confesse a Ele todos os dias a sua fraqueza, as suas tribulações, os seus tropeços, mas nunca mesmo perca a sua certeza da sua salvação e se sinta inseguro, porque a âncora tem que ser ancorada em Cristo. Então, jogue para fora a sua âncora, não jogue para você, para dentro de você mesmo, porque sempre quando você olhar para dentro de você, você sempre vai encontrar um erro, você sempre vai encontrar uma falha. Sempre. Pode ter certeza disso. Então o segredo? Não confie em você. Confie só em Cristo.